Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão do nosso simulado. Luana deseja aproveitar o espaço sob a escada do seu confortável duplex, onde mora com a simpática vovó Manuela. Ela contratou um marceneiro para construir um móvel retangular que será utilizado para guardar sapatos. A porta desse móvel deve ser um retângulo de maior área possível. A figura representa a vista lateral da escada. Então, aqui nós temos, a nossa escada, que estaria em amarelo, né? Aqui o pé dessa escada apoiado na parede, que vai ser o nosso eixo Y, e apoiado no chão, que vai ser o nosso eixo X. E esse retângulo aqui representa, né, a vista, no caso, de frente desse móvel que vai ser construído, né? Então, o móvel retangular, então esse recorte também tem a forma de um retângulo. Bom, são dadas aí as coordenadas, né, desses pontos, os pontos A e B, considerando esse plano cartesiano que foi traçado na questão. E a pergunta dele é: qual é a maior área possível para o retângulo R? Bom, pessoal, primeiro vamos partir do comando da questão. Ele falou de área. O que nós sabemos sobre o cálculo da área do retângulo? Ela é o produto da base pela altura. Bom, se a gente for olhar para o desenho, vocês vão concordar que as coordenadas desse pontinho aqui, que é o ponto P, né, X e Y, representam nessa ordem a base e a altura do nosso retângulo. O problema é que, pelo menos por enquanto, eu não sei quais são essas coordenadas, né? A única coisa que eu consigo perceber pelo desenho é que esse ponto P, ele pertence a uma reta. Então, se eu puder determinar a equação dessa reta, ou a lei de formação que caracteriza os pontos dessa reta, aí eu posso tentar criar uma relação entre as coordenadas x e y do ponto P. Então, agora eu vou mudar um pouco o foco da minha questão. Eu vou partir para essa reta que está em amarelo. E aí a gente pode pensar sob o ponto de vista da geometria analítica, ou posso pensar também que, se é uma reta, é o gráfico de uma função afim, alguma coisa da forma y igual a x mais b. E lembra, pessoal, que esse 4 que está aqui, ele já é o b, né, o coeficiente linear dessa reta, porque é o ponto onde ela corta o eixo y. Para determinar o coeficiente a, que é chamado de coeficiente angular, a gente pode usar aquela tradicional fórmula que diz que o a é ΔY sobre ΔX. Então, é importante perceber que as coordenadas do ponto B são 8 e 0, porque ele está em cima do eixo x, então o y é 0, e as coordenadas do ponto A são 0 e 4. Então, eu posso aplicar essa fórmula usando essas coordenadas. Então, ΔY ficou 0 menos 4 e o ΔX 8 menos 0. Lembrando que você pode fazer na ordem que você quiser, desde que você use a mesma ordem, tanto para o x quanto para o y. Então, eu descobri que o coeficiente angular vale menos meio. Pronto, agora eu posso escrever a lei de formação dessa função ou dessa reta, que é y igual a ax mais b, já sabendo que o a vale menos meio e que o b vale 4. Então, pessoal, qualquer ponto dessa reta tem uma coordenada y que é dada por menos x sobre 2 mais 4. Então, o que eu vou fazer? Como eu queria a área desse retângulo, e eu já sei que a área é base vezes altura, ao invés de deixar x vezes y, sabendo que o ponto P pertence a essa função, eu vou transformar a coordenada y na coordenada ou na lei de formação que eu acabei de determinar. Então, no lugar do y, eu posso escrever menos x sobre 2 mais 4. E aí, pessoal, quando eu faço essa substituição e efetuo aqui a propriedade distributiva, né, multiplicando esse x por todo mundo que está dentro do parênteses, eu obtenho agora um outro tipo de função, que é a função quadrática, a função do segundo grau. Então, essa área, ela é dada por uma função quadrática. E, obviamente, o valor dessa área vai depender do valor que foi atribuído
a coordenada x. E aí, pessoal, presta atenção aqui, ó. Toda vez que eu falo de área máxima, área mínima, né? Essas expressões são expressões que já ligam o nosso desconfiômetro. De um modo geral, são questões relacionadas aí ao vértice da parábola. Então, obviamente, como a minha concavidade, né, a concavidade da parábola está voltada para baixo, de fato o vértice representa um ponto onde a função atinge o seu maior valor. E como eu quero o valor máximo para a área, né, que aqui está no lugar da variável y, se trata do nosso y do vértice, cuja fórmula é menos delta sobre 4a. Então, a gente vai calcular aqui separadamente o delta e repara que o c dessa função, o termo independente, ele vale 0. Então, esse pedaço todinho aqui, ó, do 4ac, ele vai sumir, porque eu vou estar multiplicando por 0. Então, vai sobrar só o b ao quadrado, que vale 4, né? Então, b ao quadrado é 16. E agora é só substituir na fórmula. Menos delta, menos 16, sobre 4a. Bom, o nosso a é menos 1 sobre 2. Quando eu multiplicar por 4, isso vai dar menos 2. Menos dividido por menos dá mais, então isso aqui dá 8. E aí o gabarito da nossa questão é a letra B, essa é a área máxima para aquele retângulo.